infelizmente, a frase é: pro fracassado existe desculpa para tudo. Essa é a conversa. Ninguém quer usar essa palavra, né? O loser. Mas é essa a realidade. Aí vem, não, porque fulano teve sorte, porque fulano caiu do céu. Caiu do céu o quê? Você viu ele estudando até 3 horas da manhã? Você me viu trabalhando no navio 12 horas? Estamos começando mais um Descoisando Cast. Meu nome é Bruno Prado. E eu sou Erika Yumi. E hoje, como convidada especial, nós temos uma professora poliglota, fala aí 5 idiomas. Já fiquei impressionado no nosso pré-bate-papo antes do podcast aqui. E a gente quase antecipou algumas coisas que com certeza teriam que estar nesse episódio de hoje. Tenho a honra de receber aqui hoje Joana Olila. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada pelo convite. Estou honrada pelo convite, inclusive. É sempre um prazer falar das coisas que eu amo, das coisas que eu gosto de fazer e trocar isso com as pessoas. Conhecimento é uma coisa que não dá pra gente guardar numa gavetinha e falar, é meu. A gente precisa dispersar ele entre as pessoas, precisa disseminar isso. E eu adoro conhecer pessoas que falam muitas línguas. Adoro. A gente malemar sabe as regras do português direito, né? Quando eu vejo uma pessoa que fala mais de 2 idiomas, eu já falo, nossa, olha, tipo a celebridade pra mim, assim. É igual, porque o brasileiro, ele adora gringo, né? Diferente de muitos gringos, né? O brasileiro, às vezes, em outros países, a pessoa, tipo, ai, brasileiro, que saco, ai, dá pra ver de longe como fala alto, né? Olha lá, todo estradalhaço. Aí o brasileiro, tipo, nossa, um gringo, olha lá, ó, inglês, ó, tá ouvindo? Ó, desse jeito funciona, né? Uhum. O brasileiro idolatra gringo. Sim. Mas vamos lá, Ju, como é que começou essa história aí? Você falou que fala 5 idiomas. Sim. Quais são eles, por gentileza? Começou com inglês, francês, espanhol, depois veio o italiano e português, obviamente, né? O alemão, ele ficou meio para trás, né? Na época que eu trabalhei em navio, eu precisei aprender, eu fazia anúncio, conversava o básico com os passageiros, mas depois disso foi algo que eu não estudei mais, nem, enfim, ficou para trás. Então, é isso. Quando foi que você começou a estudar idiomas? Eu tinha 8 anos. 8 anos. Minha mãe decidiu, né, que era preciso estudar uma língua estrangeira, estudar o inglês. Ela teve esse insight, né, porque não parece, mas eu tenho 35 anos, então você imagina quantos anos atrás minha mãe Essa cutis muito teve boa, esse estalo. Né? É uma coisa muito boa que vocês têm, né? Negros e japoneses têm isso, né? Não ficam velhos, né? A gente tem uma ajuda da genética. Ninguém sabe, mas enquanto eu tenho com 28 20 e o Bruno com essa... tem 60. Ninguém sabe. A carinha é quase isso, né? A idade interna diz muitas coisas. Então, o que acabou acontecendo foi que eu comecei muito nova e eu gostei, né? Me apaixonei, por isso eu gostava muito. Eu sempre falei muito, vocês vão perceber que a gente fala bastante. E depois, com os anos, já era adolescente, eu falei, mãe, olha, já falo inglês bem, já tenho meu primeiro certificado de Cambridge, acho que já tá na hora de eu fazer um outro idioma. Comecei com 8, com 9 já era fluente em inglês. Enjoei já de inglês, quero aprender uma coisa nova. Antes fosse... na verdade, eu continuei o inglês com outros idiomas, né? E eu comecei a fazer o francês. Na época, o local onde a gente foi fazer o curso era muito, digamos assim, badalado, todo mundo queria o espanhol e não tinha vaga, tinha muitas turmas e mesmo assim tinham poucas vagas. Eu falei, você quer saber? Eu não gosto de fazer o que todo mundo faz, eu vou fazer o francês. E me apaixonei, perdidamente, pela língua, pela cultura, pela história, pela arte. O francês é muito incrível porque ele permeia tudo isso. Quando você faz francês com uma base francesa ou com um professor francês, inevitavelmente, até os livros didáticos trazem toda a história, a cultura da França junto, né? Então, eu acabei me apaixonando por aquilo ali. E eu falei, um dia eu vou realizar meu sonho, vou para Paris. E eu achei que ia demorar muito, né? Imagina, um voo internacional para a Europa em euros. Eu, quando? Como, né? Mas eu tive isso como algo muito claro para mim. E depois, na faculdade, eu comecei a fazer o espanhol e continuei o francês. Já tinha terminado o inglês, continuei. Qual que é a sua formação? Minha formação em turismo. E trabalhei com isso muitos anos, né? Na verdade, durante quase 10 anos, eu trabalhei na área.
E os idiomas têm muito a ver com isso, né? Porque eu pensei no final do colégio, né? Já falo inglês, estou fazendo o francês. Acho que faz sentido eu fazer alguma coisa que eu consiga usar esses idiomas. Eu gosto muito de viagem, gosto de falar com pessoas de outros países, achava fascinante. Eu fazia cultura inglesa, depois fiz aliança. As mesmas escolas que eu fiz também, inglês na cultura e francês na aliança. Incrível. E é muito legal, porque você vê as pessoas nos cantinhos conversando, e aí eu ficava assim... Eu nem sonhava ser coach, nem sabia o que era, e eu já projetava na minha mente, já ficava assim... Eu vou ficar assim, nesses cantinhos também, conversando com as pessoas. E eu vou pra fora, vou pra Nova York, vou pra Paris, que meu sonho era conhecer Paris. E não sabia como ia acontecer. Era adolescente, depois fui pra faculdade, enfim, e tinha uma meta na faculdade. Vou terminar a faculdade falando 4 idiomas. E deu certo, graças a Deus. Falava português, falava inglês, o francês e o espanhol, que eu tive tanto na faculdade, quanto fiz com professores particulares. Foi uma mistureba danada. E eu falo que essa experiência com idiomas traz muita bagagem hoje para ensinar, porque eu acabei aprendendo das mais diversas maneiras possíveis. Porque depois eu fui trabalhar em navio de cruzeiro. Calma, quando isso aconteceu? Como isso aconteceu? Vou ter que falar dessa transição, por quê? Você terminou a faculdade falando 4 idiomas. Foi. Eu terminei a faculdade de turismo, trabalhando com estrangeiros, a faculdade inteira, por conta de falar inglês e os outros idiomas. Eu trabalhei em agência, tanto recebendo o pessoal fisicamente aqui, quanto fazendo só a questão de organização de pacotes e tudo mais. Então, pelo fato de ter o idioma, eu sempre tive muito contato com os gringos aqui no Brasil. Recebia o pessoal e, enfim. E era muito natural para mim pensar em trabalhar em um navio. E quando viram o meu currículo, falaram, não, é recepção, né? Navio internacional. Bandeira italiana, recepção. Falei, beleza, mas eu tenho bolsa na faculdade, não vou largar a faculdade por causa de 3 meses que faltava para terminar. E aí acabou que eu apresentei meu TCC numa sexta-feira, eu estava na frente de um navio, porque para mim era enorme na época, né? Mas era um dos menores da companhia, no pier em Savona, na Itália. E assim, uma distância de 3, 4 dias. E assim começou. Fiquei 5 anos trabalhando em recepção, aí aprendi italiano a bordo, na raça. Mas como é que foi isso? Você enviou currículo para a empresa? Como é que eu não tenho nem noção como funciona o processo desse? Geralmente é que não tem não tem uma forma de, eu entro em contato com a Costa e a Costa me contrata. Eles trabalham por agenciamento. É tipo uma temporada também, né? Não é que você falou porque é um negócio de 3 meses, 4 meses? Sim e não. Depende da companhia. E depende do contrato que a companhia faz. E as companhias estão sempre rodando os navios pelo mundo. Tem temporada no Brasil, mas a temporada na Europa, por exemplo, ela não para nunca. Tem o ano inteiro. Você pode fazer o Mediterrâneo no inverno, você pode fazer o Mediterrâneo na primavera, você pode fazer o Mediterrâneo no verão. Não tem muita diferença. O que diferencia realmente é, por exemplo, você vai para a Grécia, não dá para fazer a Grécia de setembro a março, por exemplo. É frio, chuva e é um cenário horrível. Pensa assim, Angra dos Reis no dia de chuva. Agora pensa Angra dos Reis no dia de sol. A Grécia é assim, ela fica feia, fica meio feinha. Mas um dia de sol é a coisa mais linda do mundo. E geralmente no verão, eles trabalham, algumas ilhas trabalham só no verão. O dinheiro que eles fazem no verão é para o ano todo. Começa lá em março, abril e vai até o final de agosto, que é o final do verão deles lá. Mas como é que eles recrutam? Eles têm agentes nos países, esses agentes fazem o recrutamento de seleção e fazem toda a ponte com a companhia. Eu tinha esse agente individual que uma amiga minha da faculdade tinha ido no ano anterior, ela acabou fazendo 1 ano, né, da faculdade, não perdido, né, que ela trancou para poder trabalhar a bordo, ficou 8 meses a bordo. E eu falei para ela, nossa, eu quero muito isso. Eu passei a faculdade inteira negando a minha mãe um consórcio de um carro, porque eu falei, não, quando eu terminar a faculdade eu vou trabalhar fora, mãe. Eu não vou ficar no Brasil. Eu vou trabalhar fora. A faculdade inteira falando, não sabia como, mas ia acontecer. E aí, quando ela foi, voltou, contou toda a experiência, eu falei assim, não, é isso aí, que o meu trabalho fora vai ser isso aí. Então, eu entrei em contato com ele queria que eu embarcasse imediatamente. Eu falei, não dá, tem a faculdade para terminar. Ele, tá bom, eu vou tentar segurar aqui e tal, não sei o quê.
E é um processo bem longuinho, na verdade. Eu fui até Santos, fiz uma entrevista lá com ele. Normalmente, o pessoal que participa disso é formado em turismo mesmo. Não. Não? Não necessariamente. Na verdade, o requisito mais importante para você trabalhar no navio é falar inglês. Porque os procedimentos de segurança e a comunicação entre você, o seu chefe e seus colegas vai ser em inglês. Ah, então qualquer pessoa que fala inglês fluente pode. Sim, teoricamente sim. Não necessariamente vai ter uma posição muito bacana. Uhum. Eu entrei numa posição já bem legal, que era de staff já. Eles separam entre crew, que é tipo tripulação, staff e os oficiais. E geralmente, quem não é europeu, não é americano, enfim, entra uma tripulação de ralé. Os né, que eles latinos chamam. ali. Sim, latino, indiano, os asiáticos também, né? Uhum. Esqueci agora, os indonesianos, filipinos, geralmente vão entrar numa posição mais embaixo e vão galgar ali durante alguns anos até chegar numa posição de destaque. Né? Recentemente, os brasileiros tiveram já uma possibilidade melhor de chegar já ou como staff ou como oficial, mas geralmente, infelizmente, ainda entra ali com A base, né? Mesmo que você geralzão. tenha mais idiomas. Não, aí se você tem... Então, mas essa foi a minha grande oportunidade. Como eu tinha, principalmente pelo francês, que era uma coisa que eles prezavam muito, nem tanto o italiano, que é a língua da companhia, né? Eles tem muito francês a bordo dos navios da costa. Então, eles queriam que eu embarcasse assim para ontem, porque faltavam pessoas na recepção que falassem francês. Então, acabou que eu embarquei em Savona e o navio estava atravessando para o Brasil. Eu era referência de francês na recepção durante 20 dias. Eu saí em excursão para fazer tradução e me lasquei todinha. Vou contar por quê. Quando chegou em Santarém para fazer essa excursão, falaram assim, olha, o guia fala inglês, mas não tem ninguém que fale francês. E tem esse grupo, tudo mais. Você vai? Vou. Né? Tamo aí. Vamos nessa. Só que chegou lá, ela me explicava as coisas que eu não sabia o que era em português. Sabe o nome das comidas, o nome dos animais, as coisas... Que a gente, como brasileiro, não conhece. Que eram coisas culturais, exatamente, né? De lá. Do local. E aí eu falava pra ela, tá, mas explica o que é isso. É uma coisa é assim, se cantinho. comunicar, outra coisa são coisas pontuais. Tipo, como é que é o nome disso aqui em francês, exato. né? E aí ela tinha que me explicar o que era em português pra eu, na minha cabeça, fazer também a explicação pra eles, porque eles também não sabiam o que era, né? Então, algum prato típico, o nome de algum animal, alguma coisa assim, cultural mesmo, que era deles, que nós, como brasileiros, morando aqui no sul do Brasil, a gente vai pra lá, vai ter que ser explicado da mesma forma. Mas deu super certo. Tipo, quem vem pra cá, como é que é capivara em inglês, né? Capivara então, só tem aqui, né? No sul, né? Capivara, jabuticaba. Jaca, vocês sabem como fala? Não. Jackfruit. Sério? Tipo, a fruta do Jack. Nossa. Foi o mais próximo que eles acharam do nome original. Exatamente, né? Entendeu? Porque são coisas culturais mesmo. Assim como a gente vai daqui, sei lá, se a gente for daqui para um país muito diferente, vai, sei lá, Índia, vai ter muita coisa que a gente não vai saber, que não existe aqui, né? Não tem referência. Você tinha comentado, né, que foi a sua mãe que teve a iniciativa de colocar você numa língua estrangeira. Eu acho que 90% das pessoas que aprendem inglês é meio que assim, né? Ou porque tem na escola, ou porque a mãe e o pai acha que é importante e coloca pra aprender. Até hoje eu não conheci ninguém que por livre e espontânea vontade, criança, fala, quero aprender, enfim. Hoje a gente entende a importância de saber pelo menos, a gente fala pelo menos o inglês, né? Hoje. Mas assim, a não ser que você já tenha, igual você tinha uma noção que você queria trabalhar fora, etc. E aí fica óbvia a necessidade de você aprender outras línguas. Mas se a pessoa não tiver esse plano, o que você acha que agrega para ela saber, além do inglês, outras línguas? Olha, principalmente a expansão do modo como a gente pensa. Isso é muito bacana. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente aprende um outro idioma, a gente aprende uma nova forma de pensar também. Um novo estilo, uma nova cultura. Toda daquele povo que fala aquele idioma vem junto com isso. Até mesmo uma pessoa que está muito acostumada há muito tempo a falar um outro idioma, ela acaba trazendo, ou, às vezes para o idioma nativo, ou até para o próximo idioma que ela vai aprender, ela traz traços da outra língua.
Por exemplo, eu estava assistindo um vídeo esses dias sobre Cinque Terre e Costa Amalfitana e tudo mais, e a menina falava assim, a pessoa quer escolher entre Cinque Terre e Costa Amalfitana. Todas as duas são interessantes. Por que ela fala todas as duas? A gente não fala todas as duas, a gente fala ou ambas ou as duas. Ela fala todas as duas porque em italiano a gente fala tutte e due. Então, até a organização das ideias é diferente. Tem um TED incrível, depois eu passo o nome para vocês, se vocês quiserem deixar na descrição aqui do podcast, que fala sobre como a língua molda a cultura do lugar. E aí, essa pesquisadora estava falando de uma tribo que não existia noção, não existia direita e esquerda. Eles falavam assim, o que você quer está a norte, o que você quer está a noroeste, o que você quer está a sudoeste. Então, a noção de espaço e de direção deles era incrível. Com certeza. Que precisão, né? Eu tenho dificuldade até hoje com direita e esquerda. Não é aqui ou aqui, tipo, é aqui. Tipo, no meio. Parece aqueles filmes quando eles estão dando uma dica pra onde olhar. Olha pra 3 horas. Isso. Fica assim. Militar, né? Exato. Inimigo às 14 horas. Exatamente. E a gente fica assim, 14 horas seria aqui, mas aí é o ponteiro pequeno ou grande? Não é? E aí, o que acaba acontecendo? A língua moldou a forma... A espacialidade, a sensação espacial deles. Nossa, legal. Então, assim, quando você aprende um outro idioma, você aprende várias outras coisas juntos. Você aprende sobre a cultura do lugar. Você aprende por que as pessoas agem daquela forma. Por que uma coisa é assim? Por que uma coisa é assado? As próprias expressões dizem muito daquele idioma, como a gente tem, né, a expressão, fazer nas coxas, que é lá, vem da escravidão, que fazia as coxas na coxa dos escravos, cada coxa era diferente, então o negócio era tudo torto, né? E até hoje é usada essa expressão hoje, aí alguns dizem que é racista, outros não, mas não quero entrar nesse mérito, mas a língua molda a forma de pensar de um povo. E quando você traz isso para idiomas, você expande para muitas outras coisas. Você pode fazer negócios com pessoas com idiomas diferentes. Às vezes, pessoas que nem pensariam em aprender inglês para expandir o idioma delas. Quando eu voltei do navio para morar aqui no Brasil de novo, eu trabalhei no concierge da Mastercard. E a gente pode mencionar marcas? Pode, sem problema algum. E aí, o que aconteceu? O pessoal queria comprar ingresso na Itália, queria comprar, sei lá, o Moulin Rouge para os clientes. E aí, ligava lá, em inglês. Oi, tudo bem? Pum, desligava na cara deles. Por quê? Falava inglês direto e eles não falavam inglês. Não vou responder nem... Eles desligam. Literalmente, na Itália, não quero nem saber. E aí eu ligava, fazia as compras e tudo mais. Então, assim, eles me tinham muito, assim, queridinha, porque eu conseguia resolver esses pepinos. E aí, era uma coisa besta, você ligar e pedir para comprar um ingresso do jogo lá no estádio de Roma, ou comprar ingresso para o Moulin Rouge. Então, você tem essa expansão da questão de negócios. E você pode estudar na língua que você aprendeu. Você pode estudar diretamente da fonte. Assim, você pegar esses livros maravilhosos que a gente gosta tanto de ler, desenvolvimento pessoal, livros que nem chegaram aqui ainda, você pode pegar e ler da fonte direto. Mesmo que, obviamente, vai trazer, sim, um esforço maior do seu cérebro para você ler. Tem coisas que, né, você fala, gente, que palavra é essa? Até eu ficaria... Tem coisas que são muito ali técnicas, mais perdida, né? Exatamente. Mas você tem a informação da fonte, fora o que não chega, né? Fora o que não é traduzido. Então, assim, os benefícios são inúmeros. E sem contar que um cérebro bilíngue ele é muito mais saudável. O cérebro, eu falo que é a única parte do nosso corpo, quanto mais a gente usa, mais afiado ele fica. Porque o que é o Alzheimer? É a morte de partes do cérebro. Só que a partir do momento que você estimula a neuroplasticidade, que é, para quem não sabe, é criar novos caminhos para aprender novas coisas, seu cérebro fica cada vez mais esperto, mais alerta do que está acontecendo. E o idioma é uma das formas de se atrasar a chegada do Alzheimer, se for o caso, né? Ou de não ter nunca. Tem muito benefício. É legal ter essa percepção, né? Porque Sim. eu acho que, principalmente aqui no Brasil, eu vejo muito. A pessoa normalmente busca uma outra língua por necessidade. Ela já tem uma necessidade. Sim. E depois ela vai fazer o curso, e não o contrário, né? Exato. E aí que tá o grande problema. Porque quando a pessoa vem com a faca no pescoço para aprender um idioma, é tenso. Porque, assim, não é algo que
cana-de-açúcar. Põe de um lado, sai do outro. Não, não é. Você precisa de muito estímulo. Você precisa realmente tá decidido a fazer, porque dá trabalho. Dá trabalho. E nem todo mundo tem tempo e dinheiro de fazer 3 meses de imersão. Fala assim, vou lá para os Estados Unidos, vou lá para a Inglaterra, vou para a África do Sul, sei lá onde, e ficar lá 3 meses para aprender. Porque 3 meses eu aprendi. Eu fiquei 3 meses no navio, aprendi italiano em 3 meses. Mas nem todo mundo tem essa condição. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa criar como se fosse essa simulação de imersão. Como dá para fazer isso? Você não gosta de seriado? Vou dizer, uma das únicas formas de que dá para usar seriado que não seja só entretenimento. Faz imersão, põe aquele negócio. Por exemplo, terminei de assistir Bridgerton, que eu adoro. Assiste de novo, põe lá tudo legendado, tudo. Até a legenda lá pra você ler, tudo, põe tudo em inglês. É como se você passasse o dia inteiro aquele negócio martelando na sua orelha, e vai chegar uma hora que o input vai te dar o output, né? O que entra vai sair. Mas precisa entrar ainda. Porque primeiro, quando você está aprendendo idioma, você ouve, traduz, né? Ouve, entende, traduz para depois responder, né? No outro idioma. Só que assim, é interessante porque eu tô nesse processo de aprendizado aí do inglês. Meu inglês é intermediário. E eu comecei a ver filmes que eu já tinha assistido, só que agora em inglês com legenda em inglês, né? E eu comecei a assistir, sei lá, os filmes da Marvel, que eu gosto bastante. No começo, gera muito desconforto. Incomoda demais, assim. Porque você fica lendo e você não sabe se você ouve ou se você lê. E daqui a pouco você parou de ouvir, você só tá lendo, né? Só que daqui a pouquinho passa esse desconforto e você assistiu 1 hora, 2, 3 horas de filme ali e foi tranquilo. É claro, você não entende todas as palavras, mas o contexto, né? Porque tem palavras que são expressões e tem outras que são mais técnicas, mas aí você começa a entender e vai ficando tranquilo. Exatamente. Aí a gente chega num ponto... Lá vai ela falar de Friends. É ou não é verdade que Friends é um dos seriados que mais ajuda as pessoas a aprender inglês? Sim. Ele é o retrato de amigos nova-iorquinos falando inglês no dia a dia. Porque eles falam do cotidiano, né? E a gente precisa desse inglês cotidiano também. E assim... Os americanos falam realmente rápido daquela forma. No geral, eu ouço os alunos falarem, né? Tudo quanto é idioma. Italiano, espanhol. As pessoas falam muito rápido. Não, gente, eu vou falar pra vocês. Quem fala rápido é americano. Eu entrei numa loja, na Best Buy, que eu queria comprar uma GoPro. O moço começou a falar das tecnicalidades da máquina. Eu falei assim, peraí, deixa eu só absorver, pelo amor de Deus. Eles falam realmente muito rápido. Assim como a gente vê dentro do seriado. Quando a gente pega, por exemplo, Bridgerton não dá pra gente colocar como padrão. Primeiro que é uma fala de 1700, quase 1800 ali, né? Então é muito mais polida, tem palavras que a gente não usa mais. Rebuscado demais, né? E eles falam realmente muito devagar, porque era educado falar devagar. É quase bíblico, né? Tipo, vós sois, é mais ou menos assim, né? Bem isso mesmo. Então, quando você pega Friends, você vai mais perto do que você vai encontrar na realidade. Aí faz anos que eu tô tentando convertê-lo, né, a Friends, porque 90% das pessoas que eu conheço gostam de Friends. Eu assisti 10 vezes, de frente pra trás, de trás pra frente. E aquilo me ajudou muito com isso que você falou, a fala do dia a dia, as expressões, as gírias, né? Ele assistiu um episódio uma vez e dormiu. E é muito difícil dormir, vendo qualquer coisa. Então, eis uma pessoa que não gosta de Friends. Aí esses dias eu vi de novo e foi assim, ok. Eu vou ter que falar que eu tenho que puxar a sardinha dele, que eu amo Marvel também. Adoro. Eu também amo Marvel. Maravilhoso. Eu vou ter que assistir todos os filmes da Marvel de novo, né? Por exemplo, vai sair Doutor Estranho. Me convida, vamos fazer uma maratona? Vai sair Doutor Estranho 2, eu tava vendo um porque eu nem lembrava o que tinha acontecido com ele direito. Mas vamos lá, e você ficou quanto tempo em navio? 5 anos? 5 anos, entre embarques e desembarques. Mas como é que foi esse negócio de 3 meses, você aprendeu a falar italiano? Não entendi muito bem. Não, você já tinha uma base, né? Então, quando eu fui embarcar, e era navio italiano e tudo mais, falaram, é importante, né? Italiano, um pouquinho e tal. Falei, beleza. E aí eu fiz algumas aulas, devo ter feito de 10 a 12 aulas, como professor particular. Eu lembro que na época foi até minha mãe que pagou. E fui com a cara e com a coragem. Não tinha, assim, uma base muito grande. Ele me ensinou o básico ali, os principais verbos e tudo mais. Eu falei assim, vamos embora. Eu sei que para contribuir você tem que fazer assim, né? Aí melhora, né? Desenvolve. Tem assim. Para as pessoas que estão para as pessoas que estão nos ouvindo, né? No Spotify agora eu tô fazendo aquela mãozinha que todo italiano fala, sabe?
Então, o pessoal do YouTube vai saber. Dá pra você identificar de longe, assim, se você vê um grupinho de pessoas, mais ou menos de onde elas são? Eu te pergunto isso porque quando eu fiz mochilão há muito tempo atrás na Europa, quando eu vi um grupo fazendo muita bagunça... É brasileiro. Era brasileiro. Ou é brasileiro ou é italiano. O italiano também gosta de fazer... Olha, esse barulhento, alto, fala alto, né? Parece que tá brigando, né? Faz bastante barulho. Olha, sinceramente, não, porque... Assim, digamos, vamos dizer os asiáticos, por exemplo. Mais ou menos é a mesma carinha, mas aí tem gente que fala, não, eu sei quando é coreano, quando é japonês. Gente, não sei. Nem eu sei. Não dá pra saber. Então, assim, é realmente mais chegar perto e ouvir uma palavra e outra e eu consigo... Por exemplo, tem palavra que eu não... Tem língua que eu não falo, mas eu sei que eu ouço... é russo. Tá. É polonês. Porque a gente tem uma exposição muito grande aos idiomas lá dentro, porque apesar de as línguas europeias serem privilegiadas, porque a maioria dos passageiros são europeus, você tem russo, você tem chinês, você tem japonês, você tem inúmeras nacionalidades a bordo, né? Pessoal da África, os canadenses com aquele sotaque super diferente também. Então, assim, você ouve e você mais ou menos sabe. Mas tem idioma que é complicado. Francês, espanhol, inglês, são línguas que são faladas em muitos países oficialmente. Então, espanhol, por exemplo, se é um espanhol da Espanha, você consegue entender, claro que é da Espanha, o da Argentina também. Mas, por exemplo... O peruano, o chileno são mais neutros. Então... outra coisa também que eu queria entender é, por exemplo, é uma percepção minha, né, claro. Por que algumas, vamos dizer assim, algumas etnias têm mais dificuldade em falar determinadas línguas? Por exemplo, quando eu fazia inglês, eu tinha uma turma que tinha pessoas de outros países. E a gente, teoricamente, estava no mesmo nível. Mas o sotaque muito carregado. Por exemplo, indiano falando inglês. Muito carregado, muito carregado. Aí eu lembro da série do Big Bang, né? O Raj. O Raj falando inglês é muito bom, né? Sim. E por quê? Porque aí eu percebi também, assim, que os brasileiros até que sai o inglês ok, sabe? Né? Sim. E aqui que... Eu acredito que seja principalmente pelo grupo linguístico. Nós falamos o português que é latino. Então, pra gente vai ser muito, muito mais fácil. O espanhol, o francês, o italiano. São línguas que saem da mesma raiz. Assim como o alemão vai ser parecido com o inglês. E eu não lembro se é o chinês, que é uma mistura de japonês com uma outra coisa. Enfim. E também a forma de escrever também. A gente tem um alfabeto. Querendo ou não, mesmo que as línguas latinas sejam diferentes das línguas germânicas, né? Digamos aí o inglês e o português, a gente usa um alfabeto de 23 letras. Agora você pega lá chinês, japonês, árabe, pra gente é um monte de risquinho, né? E tem outra questão. Quando a gente nasce, a gente já nasce com estímulos linguísticos. A gente ouve desde o 3º, 4º mês. É o que eu falo para todo mundo. Eu tô 6 meses falando inglês, fazendo inglês e não saiu nada. Eu falo assim, mas você demorou praticamente 1 ano e meio para falar mamãe. Porque lá na barriga da mãe você já escutava. Aí você ficou 1 ano quase para falar mãe ou pai. Então, tudo isso é formado durante os anos. O que é legal para o brasileiro? A gente tem praticamente, eu não sei tecnicamente o nome, mas a gente tem as aberturas fonéticas mais desenvolvidas, a gente usa mais coisas. Por exemplo, a gente tem o O e a gente tem o O. O espanhol não tem O. Se você falar para alguém que é nativo da língua espanhola, falar cair no poço, não posso, ele vai falar cair no poço, não posso. Porque não tem o O. Assim como pro japonês não tem o R. E aí ele fala com L, como se fosse o cebolinha. Assim como o americano não tem o tio, né? Eu tava conversando com a minha professora de inglês, aí de repente a gente chegou num assunto lá do pão de queijo. E ela tava querendo que eu falasse uma palavra que eu tenho dificuldade, né? Por exemplo, sei lá, 15º, né? Ou dia 15 de maio, 5th, que é a língua batendo no dente. Eu tenho uma dificuldade gigantesca de falar aquilo. Sim. E ela tava falando pra mim, eu falava, então tá, teacher, então fala pra mim pão de queijo. Ela falava pau de queijo. Sim. É muito engraçado isso.
Porque é o que eu falo. O som do TH é complicado pra gente porque é uma coisa que a gente não usa. É uma coisa que não é natural pra nós, pra nossa musculatura fazer. Tanto que às vezes eu falo pros alunos, vai treinar pronúncia na frente do espelho pra você ver como é que a sua boca tá mexendo. Porque até minha dentista fala, e eu reclamo muito do meu dente da frente, esse aqui, que ele quer sempre passear, né? E ela fala, você fala vários idiomas. A sua boca, a sua língua se movimenta de formas diferentes. Então, muito provavelmente, por causa de algum idioma que você fala, você tem esse dente que não fica quieto no lugar. Interessante. E aí, o que é legal do português? O português, ele tem todas essas aberturas. Tem E, né? O, O. A gente tem todas essas declinações. Agora, tem língua que não tem. Aí fica difícil da pessoa conseguir. E o sotaque dela conta muito. Mas oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Nossa senhora, Deus o livre. Tanto que também é muito engraçado ver gringo tentando falar português, porque raramente você vê um português bom. Sim. Né? E sem sotaque, né? Não, bom até que vai, até que é legal. Mas sem sotaque é muito difícil. É muito difícil. Gringo fluente em português, né? Igual aquele Claude lá, o chefe francês. Faz quantos mil anos que ele tá no Brasil? A gente fala, ele marketing, que ele fala daquele jeito pra ficar afrancesado, ou ele realmente ainda é muito carregado, né, o português dele? Sim, mas eu acho que é questão de querer também. Porque eu conheço gringos que falam um português bem mais limpo. Tem muitos amigos do meu cunhado, por exemplo. Meu cunhado mesmo, ele fala um português bem limpinho. É questão de escolha. Às vezes a pessoa não quer falar tão limpo também. Então acho que é pra ficar chique mesmo. Também. Por questões culturais, tem os países também que eles já vêm com uma carga bilíngue, né? Tem. A Índia é um deles. Mas o inglês deles mesmo assim é bem carregado. Quando eu comecei a trabalhar no navio, eu falava com eles no telefone. Nossa. My name is Bruno Prado? Gente, era difícil. Aí eu falava assim... Como? Não entendi. Aí eles repetiam. Aí eu passava o telefone e falei assim, não tô entendendo nada. E aí, é o que eu falo. A gente tem que se expor. E aos poucos você vai acostumando. Vai conseguindo falar. Né? E entender as pessoas. Aí depois... Mas isso, eu bato cabeça até com o inglês americano, que eu fiz inglês na Wizard. Aí a minha professora é americana, e às vezes acontece de eu ver alguma coisa que é britânico. Eu já, no começo, eu não entendo nada, daqui a pouco eu preciso prestar atenção, fazer uma forcinha. E começa a fluir, né? E na Wizard é a mesma coisa. Quando eu fazia inglês lá, sempre com professores americanos. Aí um dia cai lá um professor britânico. Eu falo que levou umas 3 aulas pra gente começar a entender o que ele dizia. Porque é muito fechado, né? Tipo, o copo de água, né? O cup of water do americano, o britânico cup of, né? E vale dizer também que dependendo do país que ele vem, né? Porque a gente fala britânico, mas a gente tem que lembrar que são 4 países diferentes. A Irlanda do Norte, a Inglaterra, País de Gales e Escócia. Quanto mais pro norte você for, mais difícil é de entender. Escócia, País de Gales, eles falam... Até eles, entre eles, é difícil. O inglês deles. Exato. Não, mas não precisa muito. O português da Ilha da Madeira e o português de Portugal, nossa senhora. A gente teve um embarque... Não era embarque. A gente parou na Ilha da Madeira, vindo do Brasil. O agente de Porto entrou, começou a conversar com a gente. Aí a gente falou, peraí. Começa de novo que a gente não entendeu nada. Aí ele, mas não são todos brasileiros? Aí a gente, sim, somos todos brasileiros, mas a gente não entendeu nada do que o senhor falou. Desculpa, volta e fala de novo. E aí, falando com os portugueses, eles falam, quem é dos Açores, da Ilha da Madeira, a gente que é do continente não entende direito o que eles falam. E tem brasileiro, e no Brasil isso também acontece, tá? No sul, tem alguns lugares no interior, que o jeito que eles falam, se você não prestar bem atenção, você fala assim, não é português. Semana passada, né? A gente tava com um cara... De onde que é? Ele é do norte, nordeste, não sei. Ele é do Nordeste. Mas forma como ele fala, se ele falasse muito rápido, também tinha um pouco de dificuldade. Tem muitas expressões, assim, né? Por exemplo, a gente tava preparando um drink, aí era gin, aí tinha uma bebida lá de gengibre, né? Aí eu falei, cara, posso colocar pouco, muito? Eu nunca tomei isso aqui. Ele arrocha esse negócio aí que vai ficar bom. É bem carregado, mas é muito legal de ouvir. Realmente. E também depende muito do sotaque
do brasileiro para falar outra língua, né? Sim. Mas é também de abrir um pouquinho mais os ouvidos e prestar atenção. O inglês tem muito do que a gente chama de relaxed speech, que é palavras que se conectam uma com a outra e aí dá um som que é diferente do que a gente está esperando. Então, o clássico, where do you come from? Vira where you come from. O do se perde lá no meio, que não tem mais nada. E você só entende where are you from lá no final. E fala, será que é isso mesmo que a pessoa tá me perguntando? Porque pra ficar mais rápido, pra ficar mais prático, a gente emenda. E a gente faz isso em português. Paulista, então, a gente corta os S's, corta as pernas de todo mundo e dá tudo certo. Mas dentro do Brasil isso é muito forte também. Da mesma forma acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Você vai pegar o inglês de Nova York, o inglês do Texas, que eu adoro. Eu adoro o inglês texano. Bem caipira. Que é muito o da Austrália, assim, também, não é? O inglês mais caipira, com Austrália, entonações. Não sei, a Austrália... Quando eu ouço o sotaque australiano, eu fico assim... Não é britânico. Não é americano. Gente, de onde é? Aí é sempre australiano. É uma coisa que pra mim é meio que indefinida, sei lá. É estranho. E como é que você mantém todos os idiomas em dia, vamos dizer assim? Porque, por exemplo... eu tenho o hábito de ver vídeo em inglês, filme em inglês, tudo em inglês. Então, o ouvido eu não perdi, beleza. Ler também não perdi. Agora, pra falar, perdi muito. Porque quando que eu vou falar inglês, né? Então, como é que você mantém todos eles? Então, no meu caso, eu meio que exceção à regra, porque eu dou aula Tá. Pra começar. Tenho uma Você dá aula de todos? Dou aula de inglês, francês e italiano. Mas, por exemplo, francês e italiano é o que aparece menos, né? O que tem mesmo é o inglês do dia a dia. Meu namorado é polonês, aí a gente conversa em inglês. Mas, pra quem não tem essa possibilidade, né? Eu não tenho condições de dar aula, eu não tenho namorado, enfim. Não tem a norma, é um gringo. Eu tenho amigos fora também, que vira e mexe, a gente se fala e tudo mais. Pra quem não tem isso, tem vários grupos hoje em dia que se encontram tanto virtualmente quanto pessoalmente, depois da pandemia agora voltou, e a galera se encontra para conversar, para trocar ideia. Tem grupos poliglotas, tem uma plataforma que chama Meetup, que o pessoal pode se inscrever e tem assim, mas eu moro no sertão da Paraíba, aqui não vai ter, mas tem online. Mas eu tenho medo, tenho vergonha. A galera não se importa de você entrar e só ouvir. Nem que você fique com a câmera desligada, inclusive, porque tem vergonha e tudo mais, a galera não se importa, é muito legal. E rola todo um acolhimento, tem sempre uma pessoa ali para intermediar a conversa e também para ajudar com questões de, olha, essa coisa que a fulano falou, tal, é a melhor forma de falar, tipo, como se fosse uma professora, entre aspas, né, para corrigir. E fora isso, hoje em dia a gente é bombardeado de informação. Então você tem YouTube, você tem Netflix, você tem uma infinidade de acessos e de coisas para fazer e entrar em contato com o idioma, né? O próprio Netflix está em várias. Nossa! O mais complicado realmente é encontrar outras pessoas com quem conversar. E aí o Meetup, ele supre isso. Legal, viu, galera? Você que quer praticar a língua, não quer perder e tudo mais. Meetup é uma plataforma, então, você baixa. Você baixa o aplicativo ou entra no site e você tem acesso a várias comunidades. Tem a comunidade poliglota, tem a comunidade de turco. Caramba. Tem de espanhol, tem de francês, italiano, alemão, tem de tudo. E aí você entra lá, entra em contato, vê quando é a próxima reunião, e é online. E aí tem o pessoal que se encontra aqui em São Paulo, é dentro do Centro Cultural São Paulo, né? Que é o Centro Cultural Vergueiro. Legal. O pessoal se encontra aos sábados. Inclusive, nesse sábado teve das 4 às 8 encontro lá. Como que escreve pro pessoal lembrar? Meetup é M de Maria, 2 Es, T de tatu, up, U-P. Viu? Então você pode baixar e começar a praticar, porque agora não é mais uma desculpa, né? Não mesmo, não mesmo. Eu falo que aprender idiomas hoje não é desculpa. Não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho tempo. Existem inúmeras formas de se aprender. Tem gente ensinando de graça dentro do YouTube, eu ensino de graça dentro do meu Instagram. Eu tenho um programa de R$29,90 para aprender inglês. Assim, não tem desculpa. Mesmo que você não tenha... mas eu sou muito pobre. Você tem internet para ficar vendo meme, não tem? Aí não tem 5 minutos, porque outra coisa muito importante da questão do tempo é a gente usar os espaços vazios. As pessoas esquecem que quando elas estão na fila de algum lugar
indo para algum lugar, independente de como... Óbvio, você está dirigindo, aí é, no caso, algo que você possa ouvir. Mas independente do que for, quando a gente se desloca, que infelizmente a gente não está no mundo de Harry Potter, que a gente fala assim, calaria, a gente está em outro lugar, e falando mais em São Paulo, que a gente precisa, sei lá, meia hora, 1 hora para chegar em algum lugar, você pode usar esse tempo para fazer isso. Eu sempre li muito dessa forma. Ônibus, metrô, para mim, 1 hora de metrô, vou, linda, ó, com o livro na mão, com alguma coisa, sempre para aprender. Então, é a gente abrir também a mente para as coisas, sabe? É tudo assim... não, mas para você começar custa 50... mas não tem 50 reais. Mas eu vou pagar para você. Mas eu não vou ter tempo. A pessoa tem tudo. Todas as desculpas, né? Tudo. Assim, infelizmente, a frase é: pro fracassado, existe desculpa para tudo. Essa é a conversa. Ninguém quer usar essa palavra, né? O loser. Mas é essa a realidade. Aí vem, não, porque fulano teve sorte, porque fulano caiu do céu. Caiu do céu o quê? Você viu ele estudando até 3 horas da manhã? Você me viu trabalhando no navio 12 horas? Tanto que eu não sei se foi o Cortella que falou que ele se sente ofendido quando as pessoas falam que ele é talentoso. Pelo amor de Porque Deus. todo o trabalho que ele teve, todo o estudo, todas as horas de dedicação não pode ser talento, né? Não. É esforço. Eu digo que, assim, para mim, para idiomas, eu tenho uma certa facilidade em pegar o sotaque, de ouvir o detalhe e conseguir reproduzir. Uhum. Mas se eu não sentar e estudar como qualquer outra pessoa, gente, eu não vou aprender. Não vai acontecer. Não vai milagrosamente cair do céu. E é por isso que o coaching, para mim, nessa área é tão importante. Eu já atendo como coach também, em inúmeras questões, mas eu uso coach dentro de idiomas também. Porque tem gente que quer fazer aula, mas não consegue repetir. Fala assim, cup. Aí a pessoa... Aí começa a tremer. Aí eu falo assim, calma, você quer um copo d'água? Aí você quando você vai buscar um copo d'água, você volta, a pessoa já tá chorando. Ela não consegue repetir de tantos traumas que ela teve. E aí a pessoa fala, mas aonde que vem esse trauma? Você fica 8, 9 anos na escola aprendendo um negócio que você não aprende. Tem outras questões aí associadas a isso também, né? Porque culturalmente a gente não foi educado a aprender a aprender, né? A gente não foi educado a pensar, a gente foi educado a decorar. Então, assim, é muito comum a gente, dentro de um processo terapêutico, trazer uma pessoa que ela foi para a escola daquele jeito, tipo, obrigada, né? Você é obrigado a ir para a escola. Não tem uma bagagem por trás do pai e da mãe, muitas vezes, dizendo que isso é importante para você, isso vai ser legal para você, isso vai te ajudar. Não, você tem que ir para a escola se você quiser ser alguém na sua vida. Eu falei, mas é tão difícil ser alguém na vida assim, né? Eu preciso passar por tudo isso e fazer matemática e português e gramática e não sei o quê. Então, tem uma questão cultural muito forte. Aí, se tem uma pessoa que já traz alguns traumas, né, da infância, um bullying, um abandono, uma rejeição, aí associado a isso, né, aprender é quase que impossível, porque ela já se sente incapaz, se sente impotente, se sente um nada, né, ela se sente pequena diante dessas situações, e lá atrás, né, ela já trouxe uma bagagem de que ela não é boa o bastante. Então, quando ela se depara com um obstáculo que é uma coisa nova... Professores também traumatizam muito, né? Muito. A gente cansa de trazer em terapia cenas de professores que são professores que precisam de ajuda, né? Professores que expõem crianças na frente de toda a turma, que chama atenção, que dá bronca, que humilha, que fala isso. Eu já trouxe terapia aqui, a gente dizendo que o professor falou, você é burro, na frente da turma inteira. Desse jeito você não vai ser ninguém na tua vida, na frente da turma inteira. Sim. Aí depois a pessoa não consegue falar direito, não consegue se expor, não consegue fazer um vídeo de 1 minuto numa rede social, e você não entende por quê. Porque ela já tem uma bagagem de ser humilhada na frente das outras pessoas. E a mente vai dizer, não, se você fizer de novo vai dar ruim. Então é melhor deixar quieto. Aí ela traz, né, insegurança, ansiedade, medo e etc. Eu faço uma palestra abordando esse tema, né, do idioma e as questões emocionais e comportamentais por trás disso. E quando você faz a interação com a plateia e fala assim, e o que é que vocês pensam, né? Quando vocês pensam, eu quero aprender inglês. Vocês pensam, é muito difícil, é impossível, isso não é pra mim, isso... eu não sei falar direito. Minha memória é ruim, que eu mais escuto. Minha memória é ruim. Aí, quando a gente explica a curva de Alzheimer... A curva do aprendizado, né? E explica que a probabilidade de a gente esquecer depois de um determinado tempo, né? Que a gente não viu mais aquilo, que o nosso cérebro é feito para fazer isso, aí as pessoas ficam, tá.
Então eu preciso ver de novo? É por isso que eu preciso fazer exercício? É. É por isso que eu preciso ver de novo? É por isso? É por isso que você precisa ver de novo. Porque não é que a sua memória é ruim, é que o seu cérebro não quer se esforçar. É uma coisa nova, vai dar trabalho. Então, assim, é legal trazer essa consciência para as pessoas, porque elas vão estudar não só pela questão de que, eu preciso estudar, é porque, assim, ela entende que o corpo dela funciona daquele jeito. Então, se ela não fizer diferente, realmente ela vai pular de curso em curso, vai ficar lá, eu tô 10 anos fazendo inglês e eu não falo. Mas o que realmente foi feito? O que realmente aconteceu? Esse final de semana a gente tava com um casal de amigos e ela falou pra gente assim, porque uma amiga minha foi pro Canadá, ficou 1 ano fazendo inglês e voltou sem falar. Uhum. Eu falava, mas como assim, né? Todo mundo fala inglês lá e o francês, né? Uma parte grande do Canadá também. Como é que ela foi pro Canadá? Ficou 1 ano inteiro lá, aprendendo, fazendo aula, sei lá, 5 aulas por semana, fora a vivência, dia a dia, mercado, padaria, etc. E volta sem falar o inglês. Eu achei um absurdo aquilo. Sim, é o mais comum. E eu falo para as pessoas, vai fazer intercâmbio, vá sozinho e vá para uma cidade pequena, porque a probabilidade de você encontrar um brasileiro é muito grande. Aí brasileiros everywhere, né? Exato. Todos os lugares. Eu falo que é igual barata. No dia que eu tava, juro, eu tava em São Petersburgo, a gente na frente daquela igreja linda, tal, não sei o quê. Aí eu ouço aqui, mãe, não sei o quê. Eu não acredito. Tem um brasileiro em todo quanto é lugar. Mas qual que é a grande questão? Por afinidade, por patriotismo, você acaba criando uma amizade. E aí você fala assim, não, entre a gente vai falar inglês, Érica, a gente vai falar inglês, tá? Só. Aí começa. 15 minutos. Mas, essa palavra aí que você falou tá errado. E um rio da cara do outro, um tira sarro, eu corrigi. Aí pronto, não, a gente não vai. Aí não fala mais em inglês. Aí você tem a aula lá do curso, né? Segunda a sexta, de manhã, e é só aquele período. E o resto? Você tá com aquela pessoa o tempo todo, você acaba encontrando outras pessoas e acaba criando o seu círculozinho do português. E é o que acontece com comunidades chinesas, por exemplo. Quantas comunidades chinesas não existem nos Estados Unidos, não existem dentro da Itália, dentro da Alemanha? E os patriarcas, né, os pais, as mães, eles não falam a língua local. Quem fala são os filhos, que vão para a escola, tem os amigos e tudo mais, mas os pais não falam. Por quê? Eles têm aquela comunidade entre eles, entre tudo que eles têm que resolver é entre eles. E aí, se eu tiver algum problema, alguma coisa que eu preciso de um órgão público, alguma coisa que eu preciso do idioma, eu pego o filho ou um amigo que fala e vai comigo fazer a tradução. Então, eles vivem em um outro país, mas dentro da língua deles, eles não precisam falar outro idioma. É por isso que você vai ali qual é o nome lá do lugar? Na Liberdade. Na Liberdade. Você chega lá, o pessoal não fala português por nada, né? Não fala. Eles não sabem falar. Porque não precisa. Você entende que o amigo ali, ele vende um negócio que eu preciso, o outro amigo ali vende um negócio que eu preciso, e aqui é o mercadinho do fulano que também fala. E eles não fazem questão também, né? Não. Eles criam o mundo deles ali. Tanto que você tá ali, entre eles ficam falando chinês, o cara do lado fica falando chinês, todo mundo falando chinês, só você que não tá entendendo nada, né? Mas caramba, eu caí na China aqui, não tô... Exatamente. Se você quiser treinar chinês, é só chinês, coreano, é só andar por ali. Porque é o mundinho dele, já tá formatadinho, tá tudo certo. Legal. Ju, desses 5 anos que você ficou viajando em navio, você deve ter algumas experiências, né? Algumas histórias para contar, né? Muito. Se você puder compartilhar algumas com a gente, eu ia ficar bem feliz em ouvir. Alguma coisa que você falou, caramba, esse dia foi doido. De experiência boa, no dia da primeira vez que eu saí na Rússia, eu tava com uma amiga minha alemã, o outro era paraguaio, o outro era argentino e o brasileiro. Nossa. Os 4 andando em São Petersburgo. E aí a gente andando e tal, aí um dos meninos, nossa, não param de olhar pra ela, né? Aí eu falei, claro, né? Olha a Diana, alta, loira, olho azul, né? Aí ele, não, eles estão olhando pra você. Aí sabe quando você para assim pra olhar? Pode ser, né? Porque na Rússia, negra, né? Destoa muito de tudo isso. Enfim, a gente caminhando e tal, a gente igual a Érica no Rio Grande do Sul, né, amor? Pois no Rio Grande... Porto Alegre ainda, Sério? Capital, não era nenhuma cidadezinha, sabe? Se fosse uma cidadezinha, eu talvez entenderia, mas Porto Alegre, capital... É porque no Rio Grande do Sul tem poucos descendentes de oriental, né?
Então, Tudo bem, mas eles assistem TV, né? Jornal Nacional. Não, a Erika, né? a gente andava na rua, assim, as pessoas ficavam olhando pra ela, sabe? Porque eu sou carne de vaca lá, né? Agora, a Erika não, né? Então, assim, o pessoal olhava, a criança comentava, né? Nossa. Uma vez pararam na rua e voltaram pra escutar o que eu tava falando. Falaram, nossa, você fala português. Eu falei, gente, você não tem Sim. TV na sua casa? Você não vê jornal? Não. Você não vê que, sabe, né? Olha, Tipo, eu vou Eles não dizer- vieram aqui na saúde ainda pra ver, né? Eu vou dizer que o povo do Sul vive um mundo meio paralelo. Já perguntaram pra mim, não sei de onde a mulher era, na verdade, ela era brasileira. Ela falou assim: você é da Bahia, né? Eu falei: não, sou de São Paulo. Nossa, então você tomou muito sol, né? Oi? Aí eu fiquei. que Mas, ano é ó, hoje? mas Aí eu assim, eu vou te dizer, porque existem, né, pra gente, eu sou do Sul, né, sou de Londrina, existem sim preconceitos em relação a algumas coisas. Por exemplo, esse nosso amigo, né, quem que foi? Eu fiz um curso de fotografia uns tempos atrás, e na minha sala tinha 2 pessoas que eram da Bahia. Tinha uma moça negra e tinha uma moça bem branquinha, assim, tipo, muito branca, que não podia correr no sol, assim, sabe? Não sei o que, não sei o que. Isso que como ela já estava aqui há muito tempo, o sotaque estava muito suave, né? Sim. Aí daqui a pouco, não sei o que, de onde você é? Sou da Bahia. Eu falei, o quê? Você é da Bahia? Mas como assim? Né? Então, assim, a gente já traz muito preconceito. Sim. Por exemplo, Norte e Nordeste, pra gente, tudo meio ali, né? Pra quem foi que eu falei? O nosso vizinho de Fortaleza, né? Que eu falei pra ele, então, conversei esses dias com um rapaz que ele era da tua terra. Ele, não é da minha terra, não. Eu sou do Norte, da Bahia. São coisas totalmente diferentes, Bruno. É verdade. Quando eu morei no Rio Grande do Sul, tinha a Simone, que trabalhava lá com a gente, ela era do Pará. Né? E sempre eu brincava com ela. Simone, eu conheci alguém na tua terra, lá da Bahia. Ela... Vocês do Sul não tem muita noção de geografia aqui pra cima, né? Mas isso parece que é uma coisa geral, né? Pode ser. Mas, assim, no caso dela, eu não achei que foi algo preconceituoso. Foi muita ingenuidade mesmo. É sabe? porque o preconceito... Então ela morou Foi. numa caverna, né? É porque o Foi preconceito... muito- O preconceito pra mim, ele tá muito na estranho. intenção, né? Sim. E outra, gente, pra mim, essa questão do preconceito e do racismo também é algo que a gente carrega na gente. Uhum. Quando a gente carrega a dor, qualquer coisa é preconceito, qualquer coisa é racismo. Né? Então tem essa questão também. Então, não me afeta, sabe? Não vai fazer diferença. Não vai me fazer mais feliz, mais triste. Essa questão do meio que preconceito releva. é interessante. Como você falou, tá nas pessoas, né? Independe da tua cor de pele. Uhum. Porque, por exemplo, eu morei no Rio Grande do Sul, voltando a essa história. Sempre gosto de falar sobre isso. E lá eu passei várias questões, assim, em relação ao preconceito. Por não ser do Rio Grande do Sul, mesmo sendo do Sul, do Paraná. Por exemplo, uma vez eu estava conversando com um cliente lá, que era da Serra, né? Que era do interior, descendente de gringo. Uhum. O cara falava puxado, tipo, vamos lá no alto, né? Buscar um documento, né? Tipo, um alto carro. E eu conversando com ele, já tava meio puxadinho, assim, meio porto-alegrense, né? Não, tu sabe como que é, né? Tá, nananã. Aí daqui a pouco ele ficou sério, assim, fechou a cara e falou, tu não é gaúcho, né? Ele não perguntou se eu era do Rio Grande do Sul. Ele perguntou, tu não é gaúcho, né? Eu falei, não, mas sou do Sul também, sou do Paraná. Mudou a conversa. Dali em diante, parece que ele só foi querendo encerrar a conversa comigo. Assim, mas aconteceu várias vezes. Bizarro. Quando eu cheguei lá em Porto Alegre, por exemplo, eu cheguei numa padaria. Aí uma moça veio me atendendo. Que eu abri a boca, mudou o atendimento. Eu queria um suco de laranja. Você faz? A máquina estragou. Aí, e que opções eu tenho? O que tá naquela geladeira ali no fundo. E salgado? O que tá naquela geladeira ali, ó. Ela ficou encostada no balcão, ela não veio me atender. Mesma coisa, eu fui comprar móvel numa loja lá, uma loja de departamento grande, assim. Aí eu cheguei, o cara veio me atender. O que eu abri a boca, ele mudou o atendimento. Aí daqui a pouco ele, vou ali, já volto. E não voltou mais. E me deixou ali sozinho. Então assim, eu passei... Pois é, no Rio Grande do Sul. Que eu passei algumas bizarro. questões, assim. Né? E eles têm... são questões culturais, né? Que Uhum. todo mundo traz. Mas uma vez eu fiz uma piada num grupo de WhatsApp lá do CrossFit, que só tinha gaúcho, né? Eu era minoria lá. Mas foi uma piada leve, não foi nada demais, assim. Acabou a conversa no grupo. Nossa. Aí teve uma oportunidade, sei lá, uns 3 dias depois, que teve uma confraternização lá. Aí o rapaz chegou em mim, bateu a mão no meu peito e falou assim, ó. Tu nunca mais, na tua vida, faz piada com o gaúcho. Se tu tivesse na minha frente, eu tinha sentado a mão na tua cara. Eu falei, cara, mas foi tipo, eu não falei nada demais. Não falei que gaúcho é isso ou aquilo, não sei o quê. Falei, tem 2 gaúchos, não sei o quê, num carro. Um pergunta pro outro, uma coisa assim, sabe? Aí eu falei, cara, você pode zoar do Paraná também, né? Se você quiser falar. Aí ele falou, mas o Paraná é um estadozinho tão sem graça que não tem nem o que dizer.
E quem é ele para diminuir o teu estado? Nossa, mas que loucura, né? Mas essa mesma coisa eu falo da dor. Quem é você para diminuir a dor do outro? Porque fulano tá com frescura, fulano tá com... A pessoa nem sabe o que tá acontecendo. Assim... Sabe aquela coisa? Cada um sabe a dor, a delícia, disser o que é? Quem é você para diminuir a cultura do outro? Né? E é isso que a gente trabalha dentro do desenvolvimento pessoal, né? Dentro do coaching. Da gente não só... A gente entender a si mesmo, de se conhecer e entender as questões das outras pessoas também. Fulano fez isso, fulano tá maluco. Mas a gente sabe por quê? Você foi investigar? Você sabe o que aconteceu? Porque o Will Smith tava errado de ir lá bater. Mas quem destilou o veneno? Sabe? É muito fácil a gente examinar unilateralmente. Ai, nossa, você vê os comentários. Não, eu falo, pior que gente, outro. depois que acontece é tão fácil comentar o que deveria Sim. ser, o que não deveria ser, né? Depois que foi muito óbvio, né? Eu vi os comentários e falei, nossa, é tão óbvio agora, né, gente? É tão fácil. Você pode concordar com as duas partes, né? Em relação a esse caso do Will Smith levantar lá de onde ele estava e lá e dar um tapa no cara. Tem um lado que vai dizer, ele não precisava ter feito aquilo. Realmente, violência é em último caso, só se alguém te agredir para você reagir, né? Agora, o que ele tá vivendo? O que a esposa dele tá passando em relação àquele problema que ela tem? E daí teve cada teoria da conspiração nisso também, né? Nossa, várias. Em relação à indústria farmacêutica, né? Isso doido, Eu vi um meme que colocaram uns bobs assim no Will Smith e falou assim, da próxima vez vai fazer piadas com a careca da sua avó. Gente, o brasileiro não tem limite. Não, com certeza. É bem isso. E sabe que esse tipo de comentário também... Ontem eu tava andando aqui na rua, né? E sempre quando eu passo do lado... Porque depois da pandemia aumentou muito, né? O número de pessoas na rua aqui na avenida. Aumentou bastante. Sim. Bastante loja fechou. Sim. Moradores de rua. Sim. Isso. Sim, e aí, sim. assim, é batata. Se eu apostasse, eu ganharia dinheiro todas as vezes. Toda vez que eu passo por eles fazem piadinha com relação à minha etnia. Nossa. Veio do Japão, não sei o quê. Japonês aí, não sei o quê. E é isso que você falou, a intenção, né? Você vê que é um tom que, assim... Historicamente a gente entende, né, porque que as pessoas têm essa coisa com o que é diferente, mas é tão assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, porque é só com quem tá acima do peso. Eu falo, gente, qualquer coisa que seja diferente. Sim. Qualquer coisa que é diferente, né? Por isso que eu falo, escolham bem o nome dos seus filhos, porque só isso aí já vai ser muito motivo pra chacota. Porque aquilo, né, o preconceito tá na tua intenção, né? Uns tempos atrás... Eu falo muito, né? Se te incomoda, diz mais no meu Instagram. Se te incomoda, diz mais sobre você do que sobre o outro. Por mais que o outro tenha tido a intenção de te ferir emocionalmente. Sim. Aí alguém, né, um haterzinho veio falar pra mim. Então, Bruno, se te incomoda, diz mais sobre você. Você não gosta de gay? Falou alguma coisa assim. Eu não entendi o contexto daquilo. Mas eu fiquei pensando, falei, será que eu dei a entender alguma coisa aqui no meu Instagram? Poxa vida, eu tenho tantos clientes, né? Que são homossexuais e tal. Sim. E abri uma enquete. Perguntando, pessoal, alguma vez alguém já viu ou ouviu algo de mim que desse a entender que eu tenho um problema com homossexual ou homossexualismo? Você viu alguma maldade no que eu disse? Viu? Não? Pois é. Para mim também não tinha. Aí várias pessoas vieram me dizer assim, Bruno, cuidado, não usa homossexualismo, porque tem conotação de doença. É? Pois é. Tem que ser homossexualidade, né? Então, quando você for dizer, você tem que dizer homossexualidade, porque o ismo tem conotação de doença, como se você estivesse dizendo que o homossexual é doente por ser gay. Sim. Aí eu falei, caramba, nossa, mas onde que tá escrito isso? Tipo, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, nossa, aí eu fui lá, tirei um print, fui lá onde eu disse ismo, escrevi em cima correção, fiz um X no ismo, escrevi homossexualidade. Entendi. Me desculpem, não tive a intenção, não sabia do que se tratava. Falei, mas caramba. É muito isso. Muito isso. Uma vez uma senhorinha, cabelo branquinho. Eu não lembro qual foi o contexto. E ela falou assim, tal coisa tá acontecendo assim, assim. Ainda bem que eu tenho cabelo bom. Aí eu falei, é verdade. Eu não sei o que é, não sei se ela tinha comentado do meu cabelo antes, mas eu via que era a forma como ela aprendeu a falar do cabelo, a diferenciar o cabelo dela do meu. Não necessariamente ela estava sendo racista. Então, assim, eu acredito que para certas coisas, não quero muito entrar nesse mérito, porque eu tenho uma opinião um pouquinho diversa, mas para certas coisas é muito mais como a gente recebe do que o que a gente recebe.
E tem coisa que a gente simplesmente tem que falar assim, tipo, dane-se, sabe? Não vou me preocupar com isso. Não é prioridade nesse momento. Pois é. Conte outra história de navio agora. Outra história. A gente tinha algumas recepções tinham o estupidário. Estupidário, que é tipo estúpido, né? Italiano, português e tal. Seria um caderninho com as coisas estúpidas que os clientes falavam. Ah, é? E alguns navios tinham, outros não. Depois foram passando os anos e isso foi sumindo. Mas a gente troca entre os recepcionistas as coisas que a gente ouve dos passageiros que são assim, não é assim, porque ele não mora aqui, não trabalha aqui, não sabe que isso não acontece. Mas que hora vai passar os golfinhos? Tipo, não saber que hora vai passar golfinho. Assim, muitas perguntas que não faziam sentido. Vocês dormem aonde? Eu vi falar que tem um helicóptero que vem buscar vocês e vocês dormem em terra. A gente trabalha 12 horas, mas a gente tivesse um helicóptero tirar a gente do navio. Que na verdade a gente não dorme, a gente trabalha 24 horas seguidas aqui. Às vezes a gente vai no banheiro, às vezes a gente toma banho. A gente troca, tem escala. Teve já passageiro que perguntou, falou assim, eu quero fazer uma reclamação, porque na recepção é o coração do navio, né? Então, assim, o problema é lá na excursão, lá na Turquia, lá no Hagia Sofia, o problema vai cair na recepção. Enfim, eu falei assim, sim, senhora, o que aconteceu? O menino do cassino me distratou. Beleza. A senhora sabe o nome do menino do cassino? Para poder registrar queixa, informar o chefe dele, resolver e dar uma devolutiva para a senhora? Não sei. Você não sabe o nome dele? Era um japonesinho que trabalhava lá em cima. Sim, primeiro que a gente não tem japonês na tripulação, provavelmente ele é filipino, mas eu preciso do nome dele. Tá vendo? Vocês são tão desorganizados que vocês não sabem nem o nome do seu colega de trabalho. Quantas pessoas trabalham no navio? Aí eu falei assim, olha, somos 1.100 pessoas a bordo, a gente trabalha em média de 10 a 12 horas. Eu não tenho como conhecer todo mundo. E vocês fazem escalas também, não tem? Na verdade, a gente não tem folga, né? Tem tem um período de descanso. Na recepção, a gente tem praticamente 3 turnos. Tem o noturno, o pessoal que trabalha durante a noite, durante 1, 2 meses, vai fazendo um revezamento. Quem trabalha de dia, ou trabalha no early shift ou no late shift. O early shift é que começa cedinho, 7h30, 8 horas da manhã, vai até o horário do almoço. Aí tem o horário da tarde livre, volta no final da tarde, 4, 5 horas, e termina entre 8 e 8h30. Para ter essa escala, o navio deve ter o próprio fuso horário, né? Porque cada mês vocês estão num país diferente, estão num lugar diferente, o fuso muda, né? A gente entra no fuso. E aí que eu falo para as pessoas, nossa, vai entrar horário de verão, eu vou ficar podre essa semana. A gente fala, é 1 hora. Nossa. É 1 hora. Quando eu embarcava, eu pegava um voo, São Paulo para a Europa, embarcava no navio. Aí já tinha um fuso de 5 horas, você já não dormia nos primeiros dias, porque aqui era, sei lá, meia-noite e lá já era 5 da manhã, aí dava sono, 5 horas da manhã. Não, mas você tinha que levantar porque você tem que trabalhar. Um fuso de 4, 5 horas é bastante coisa, né? Um fuso de 1 hora, 2, poxa vida, né? Não vai falar, nossa, eu tô acabado por causa de 1 hora. Não, e detalhe, você muda 1 hora e fica meses nessa 1 hora. Lá não, às vezes aí que acontecia, eu ia pra lá, aí tinha esse fuso das 5 horas de lá. Aí eu tinha que acordar cedo, porque a gente tem os treinamentos de emergência na primeira semana, todos 8, 8h30 da manhã, independente se você tá trabalhando ou não. Então, seu chefe já te colocava no fuso da tarde, porque ele sabia que de manhã ele não podia ficar com um buraco ali. Então, você tinha toda a manhã livre para fazer os treinamentos, mas você tinha que acordar cedo, praticamente tinha que trabalhar. Então, você acordava às 7 horas da manhã, dormia meia-noite, 1 hora todo dia, sem se acostumar com o fuso ainda. Então, eu ia dormir umas 3 da manhã para acordar às 7. Aí, acostumava com o fuso, o navio estava atravessando pro Brasil. Aí, volta pro fuso do Brasil. Aí, você acostuma com o fuso do Brasil de novo. Aí, o pessoal, não, porque 1 hora mudou. Beleza, gente. Eu também nunca entendi esse negócio do horário do verão atrapalhar as pessoas, porque eu falei, gente, não é que come 1 hora. O relógio, ele tá indo assim, ele faz assim. Assim. Não, tipo, tá indo aqui e faz assim. Sabe, a pessoa fala como se ela perdesse 1 hora. Eu falei, mas não é. Eu nunca entendi isso também. Não é, mesmo porque, sei lá... o dia vai continuar tendo 24 horas. Exato! Eu nunca entendi isso. Desde criança eu nunca entendi, eu ficava de cara. Só vai dar diferença na mudança de fuso, né? Aí dá uma diferença. Porque principalmente quando uma pra frente e uma pra trás, né?
Mas a diferença é assim, tipo, igual a minha irmã falou outro dia, né? Ai, lembra na balada que a gente tava aí, mudava o fuso uma hora pra trás e ligava uma hora na balada? Dava uma hora na balada. É uma hora de balada, né? Mas de resto, tipo, não faz realmente não faz muita diferença. A não ser que você vá dormir muito tarde, mas tipo, você tinha que dormir 11 horas, aí você vai dormir meia-noite, você vai dormir, na verdade, 1h. Acontecia isso no navio. Quando a gente tava, às vezes, quando a gente tava da Itália pra Croácia, tinha a troca de fuso de 1 hora. E aí a gente tinha 1 hora menos de sono, vamos dizer assim. Mas depois, durante a semana, tinha que voltar de novo para aquele outro fuso, aí ganhava 1 hora no outro dia. Né? Mas quando a gente... Você viaja, aí vai, vou para Europa, aí você vai lá para França, aí os primeiros dias são um pouquinho difíceis, porque tem 5 horas de fuso. Mas aí você fica lá uns dias, 1 semana, 2, tal, não sei o quê. Já foi. Mas quando você vai... Aí você tenta entrar no fuso e entra na marra, porque você tem que trabalhar, são muitas horas e tudo mais. E aí, quando você entra no fuso, o negócio, tipo, seu corpo fala, cachorro. Aí volta. Aí volta. A parte boa é que, assim, é 1 hora por noite, né? 1 hora pra frente, aí 1 hora vai até chegar no Brasil. Mas isso sim, a gente fica bem cansado. Outra coisa muito curiosa sobre o navio é que a gente tem um hospital. E é um hospital mega equipado. Eu ia perguntar se alguém já morreu dentro do navio. Já. Ai, que terrível. Já. Né? Principalmente no norte da Europa é muito comum, porque a maioria dos passageiros são mais idosos. E é comum, sim, ter morte a bordo. A gente teve uma vez no Brasil. Você disse? Sim. Na temporada no norte da Europa, sim. Que é fiordes, né? A gente vai só os jovens acima dos 80. Isso. Aí a galera... vai fazer a passagem no navio. Mas deve ser legal morrer assim, né? Não sei. Acho que não sei. Deve ser bom, né? Tá lá festando, tomando... morreu. Eu já vi tanta coisa ruim que pode acontecer dentro de uma viagem. Sabe quando você vai colecionando? Assim, isso, não fazer isso, não fazer isso, não fazer aquilo. O pessoal coloca laptop dentro da mala. Coloca joia dentro da mala, coloca dinheiro dentro da mala. Como assim? Mas você fala que é ruim porque pode ser roubado? Não, digo assim, do fato de perrengue de viagem, né? Que você vai vendo e fala assim, não vou fazer isso porque eu não quero ter esse perrengue. E a morte, obviamente, é o pior deles. E eu tive passageira dentro da recepção, ligando para a família em casa, falando assim, fulano, o fulano morreu, a senhora, né? O marido dela tinha morrido. Eu não falo italiano, a gente chegou na Itália hoje e eu não sei o que fazer. Alguém pega um voo, vem aqui para me ajudar e tudo mais. E a pessoa do outro lado falando que não podia, pelo jeito que ela falava, né? Que não podia ir. Mas a gente paga a passagem, a gente ajuda, a gente... eu preciso de ajuda aqui, porque eu não sei o que fazer, eu não falo italiano, eu não falo inglês. Assim, ela não falava nada, nenhum idioma a não ser português. E o defunto fica onde lá? Desembarca na Itália e depois tem que fazer o traslado do corpo. O defunto desembarca no primeiro aeroporto lá. Depende. A gente teve uma passageira argentina que morreu afogada em Angra dos Reis. Aí recolheu o corpo pro navio e desembarcou na Argentina. Depende. É que assim, como era porto final, né? Era o destino final deles. Era Savona, saiu do Brasil, desembarcou em Savona. Aí é desembarcado em Savona e aí com Itamaraty, enfim, é feita a questão do traslado. O problema era, ela não tinha forma de se comunicar com as pessoas, porque ela só falava português, então muito provavelmente ela ia entrar em contato com alguma embaixada, alguma coisa. Era uma senhora já, sabe? E totalmente desamparada. O pessoal da família, o que dava a entender era, ninguém ia, nem se ela pagasse. Nossa Senhora. Então, assim, a gente vê a importância de... eu vou viajar. Não precisa de seguro, não. Precisa. É isso que eu ia falar. Seguro viagem. Precisa de seguro. mas eu não falo o outro idioma. Vou me virar com o Google. Gente, cuidado. Dá para se virar com o Google? Dá. Mas, sei lá, tem o telefone da embaixada, tem algum contato, tenha formas de se equipar. Tenha um seguro, porque geralmente seguro tem alguém que fala o idioma que você fala. Porque essas coisas, infelizmente, podem acontecer. Já cansei de ver gente interromper viagem... porque comeu alguma coisa estragada, e aí o médico de bordo fala, não pode ficar a bordo. Porque por mais que, sei lá, eu já fiz eletrocardiograma a bordo. É super equipado. Mas se a pessoa tem algo mais grave, não tem uma sala cirúrgica, não tem algo mais, né, bem preparado. E aí o médico decide, não, essa pessoa não pode continuar a bordo, ela tem que desembarcar. Então ela pode, sei lá, chamar o Papa, que ela não fica.
E nem o capitão tem decisão, nem o comandante, né? A gente não fala capitão. Nem o comandante tem esse poder de decisão. É o médico que decide. O médico falou que algum tripulante ou passageiro tem que desembarcar, desembarca e acabou. Não tem conversa. Uhum. Então, a gente vai vendo, assim, o pessoal que não pôde embarcar em Santos ou no Rio, teve que embarcar em Buenos Aires, porque queria embarcar com a carteirinha da OAB, ou a carteirinha médica, e não é aceito. É uma viagem internacional. Ou você tem o RG, né, que no caso aqui é Mercosul é aceito, ou você tem passaporte. Então, são coisas para a gente ficar ligado. Vou para tal lugar? Precisa de visto? Não precisa? É passaporte? Não é? Questão de temperatura, ou até de destino. Quantas vezes? Descobri hoje que o meu navio vai para o Rio de Janeiro, os argentinos. Porque o filho comprava passagem para os pais, falava assim, vai e não falava nem o itinerário. Né? Então, assim, são várias coisas que a gente vê, assim, que são fora de série. Uma senhora francesa com demência, literalmente. Sozinha? Demência. O filho comprou passagem e mandou num cruzeiro de 7 dias. O filho queria se livrar de um problema, né? Pra ele. Cruzeiro de 7 dias que saía da Itália. Ela era francesa. Saía da Itália, passava por 3 cidades italianas, ia para 2 cidades na Turquia e Dubrovnik na Croácia. E ele colocou ela dentro do navio. E aí, uma cabine balcão, que a gente teve que travar a porta, porque essa mulher, para abrir a porta e pular do balcão, como é que você vai saber o que ela vai fazer? E aí, a gente conseguiu depois embarcar por desembarque médico. A gente conseguiu um agente que colocasse ela num avião, que a família pegasse no aeroporto na França. Porque não tinha condições de a gente ficar de babá praticamente com aquela pessoa. Porque se você pensar num navio, tudo quanto é porta para área externa tem um balcão que você pode pular. Uhum. Imagina se ela pula. E ninguém sabe. E assim, à noite, ela andava à noite sozinha dentro do navio. Se ela saísse, assim, quem que ia ver que tinha perdido uma passageira? E é algo muito sério. Tanto que Como a é que gente funciona tem essa procedimentos. contagem? Tem todo um sistema. É tipo É um sistema. Você tem o cartão serve para tudo. Serve para pagamento, serve para abrir a porta, serve para entrar e sair Então do você vai navio. percebendo a movimentação. Então você como passageiro ou tripulante, você bate esse cartão na entrada e na saída, como se fosse um cartão de ponto. E aí eles entendem se a pessoa está a bordo ou não. Tanto que teve uma época que eu era a única que fazia anúncio em 6 idiomas. Eu subia para ponto de comando com o comandante para fazer anúncio para pessoas que estavam faltando. Porque é capaz que o sistema não registre. E a pessoa tá a bordo e a gente tá caçando essa pessoa e tem que sair do porto. Ficou no porto, a multa milionária. Né? Então tinha que dar um jeito de achar a pessoa chegar, enfim, embarcou, o navio sai. Nossa. Caramba, né? Deve ser bem interessante, né? Imagina a experiência que foi para vocês. Nossa, eu falo que foi meu super master MBA em tudo que você pode imaginar, em ciências humanas, em atendimento ao cliente. A gente tinha até treinamento diferenciado dependendo da nacionalidade. E eu brinco sempre que eu prefiro atender 3 franceses reclamando desse barulhinho assim do ar-condicionado, do que um carioca falando do ar-condicionado que não gela o suficiente, que ele quer dormir de coberta. Inferno. Tem, assim, e engraçado que muda até mesmo de estado para estado. Tipo, o embarque de São Paulo era imenso. A gente tinha, sei lá, 2.500, 2.800 pessoas embarcando em Santos, o embarque de 12 horas. O embarque do Rio, que era 800 pessoas, era muito mais pesado, em 10 horas. Sério? Carioca não é mole não, gente. E eu tenho muitos amigos cariocas, muitos. E eles mesmos falam, eu não preciso falar por eles, assim, né? A paulista falando mal deles. Não é realmente um povo mais complicadinho da gente lidar. E eu tenho amigos que falam, eu entro no Uber em São Paulo, eu falei, cheguei em São Paulo. O Uber fala, boa noite. Não sou nem eu falando. E assim, o italiano vai ser diferente do espanhol. O espanhol geralmente é mais frio, mais seco, mais duro. O italiano vai gritar. O francês não. O francês ele vai estar possesso com você. Mas ele fala assim, eu não estou satisfeito. Muda. É incrível como muda. Bem diferente. Cultural, né? Interessante. Muito legal. Muito bom. Ju, para você que fala vários idiomas, teve tantas experiências legais assim, o que você pode deixar de recado para as pessoas que hoje, por exemplo, estão buscando aprender um segundo idioma? O que você pode dizer para essas pessoas? Se conheçam. Primeiro de tudo.
Porque para você aprender um outro idioma, você tem que se libertar de muitas coisas, entre elas o orgulho. O orgulho e a vaidade de, ai, não falo direito, ai, vai soar estranho. Vai soar estranho. Eu dancei quase que minha vida inteira, fiz balé, fiz jazz, e no começo o movimento é ridículo, é muito feio. Mas com o tempo ele vai ficando bonito, ele vai entrando na música. E com o idioma é a mesma coisa, só que se você não se despir da sua vaidade e do seu orgulho, para pelo menos tentar começar a dar o primeiro passo, você não vai conseguir. E isso vem através do autoconhecimento, né? De saber os seus próprios limites, saber onde dá, onde não dá, qual a melhor forma de eu fazer isso, reaprender a aprender, porque o que você falou, eu tenho uma série dentro do meu YouTube que fala do aprender a aprender, que às vezes aquele jeito que a gente aprendeu lá atrás não é o melhor jeito de aprender hoje. Às vezes para Érica é assistir vídeo, para você escrever, para uma outra pessoa não, pôr a mão na massa, tentar falar, tentar fazer. E os idiomas no começo parecem uma bagunça, mas aos poucos eles vão criando caixinhas. Então, se você insistir no francês, você vai ver que você vai conseguir criar a caixinha do inglês vai ficar fechadinha, a do francês também. De vez em quando se misturam, é normal. Quando eu estava na recepção, vinha um passageiro, um francês, por exemplo, aí em seguida vinha um italiano, aí em seguida vinha um alemão que eu passava para alguém. Mas a gente trocava a chave muito rápido. Ou às vezes, eu estava falando aqui com você, por exemplo, brasileira, vinha para mim em Buenos Aires, precisava do passaporte para usar cartão de crédito lá fora. Eu ligava para a gente da imigração, que era italiana, falava, olha, fulana, cabine tal, precisa do teu passaporte. Desligava, falava, ó, seu passaporte tá chegando. Aí a pessoa falava assim, nossa, você falou comigo em português, e falou com ela em italiano, e agora você respondeu em português. E acaba virando muito habitual, mas precisa de prática. Precisa de autoconhecimento, precisa deixar ir. O povo ri. No meu primeiro contrato, o pessoal ria de mim. Ela falou tal coisa de tal jeito. Eu falei, tá, e qual é o jeito certo? É assim. Então tá bom, então vou falar mais errado. Né? De ouvir feedback, de esquecer, às vezes tem deboche mesmo, vai ter, é normal. Mas deixa o deboche de lado e ver o que dá pra tirar dali que é mais legal. Né? Sabe uma coisa que eu lembrei agora, olhando pra vocês dois? Uma coisa que eles falavam pra gente era o seguinte, quando você atender um homem e uma mulher e você é uma mulher, você olha pra mulher. Quando você é um homem, você olha pro homem. Era uma coisa que a gente tinha muito lá. Pra evitar essa questão, porque fulano tava olhando pra minha esposa, fulano tava olhando pro meu marido. E é uma questão cultural que permeia o mundo inteiro, né? E a gente carrega pra vida. Então, tem muitas questões comportamentais também envolvidas. Mas se jogar, acho que é a melhor forma. Show de bola. Legal. Para as pessoas que assistiram o nosso episódio de hoje e querem saber um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre quem é você, onde elas podem te encontrar? Eu tô no Instagram como joana.olila. Dentro do YouTube também. Aliás, tem que ativar as coisas lá, voltar a gravar, enfim. Mas mais no Instagram. É isso, basicamente. E as pessoas podem te procurar acerca de o quê, basicamente? Bom, idiomas, primeiro de tudo. Depois também coaching, análise de perfil comportamental, palestra para empresas também. Inclusive, recentemente, uma parceira minha fizemos uma palestra dentro da Ambev, que foi super bacana, falando sobre autorresponsabilidade, sobre desenvolvimento de equipes também. A gente faz um trabalho super legal. E é isso, eu gosto disso. Ter várias facetas é bem legal. Tem tudo a ver, né? Essa flexibilidade linguística com afazeres e habilidades, né? Sim, com certeza. Gostei. Muito bom, muito bom. Falamos hoje com Joana Olila. Para você que está nos acompanhando no YouTube, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo, de comentar o que fez sentido para você aqui. Se você tiver alguma dúvida, eu vou perguntar para ela e respondo para você depois. Para você que está nos acompanhando em alguma outra plataforma de streaming, como por exemplo o Spotify, continue, porque semanalmente estamos aqui com um convidado novo, com um episódio diferente. Então, muito obrigado, Ju, mais uma vez pela sua presença, por ter nos dado a honra de compartilhar um pouquinho da sua jornada. Foi muito legal, gostei bastante. Tamo junto. É isso aí. Muito obrigada. E que tenha inspirado vocês a aprender uma nova língua. Valeu. Nos encontramos no próximo episódio. Até.